TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV, edição de sábado com um resumo das principais notícias da semana e, é claro, você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 992483167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 9 de maio. Governo do Estado transfere segurança presente para a Polícia Militar. Você vai ver também que Butantan vai produzir vacina nacional contra a chikungunya. Alta na ocupação hoteleira antecipa aquecimento da temporada em Petrópolis. Contrato entre o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis ganha novas condições em caso de saída do SUS. E mais, está valendo a lei que isenta taxas de familiares sepultados em área que desmoronou em Petrópolis. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa então essa edição vendo os destaques do nosso jornal impresso Petropolitano e a gente vai direto para a nossa página 15 ver o que é destaque por lá. PSB Petrópolis diz que, abre aspas, vamos até a última instância. Diretor do partido no município e deu uma entrevista ao Correio da Manhã, conversou com a nossa equipe de reportagem. Então, em conversa ao Correio Petropolitano, o diretor do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Petrópolis, Marcos São Tiago, comentou sobre a recente decisão da Justiça Eleitoral que negou o pedido de liminar para a perda do mandato do vereador Léo França, que se filiou ao PT no dia 2 de abril, a fim de disputar uma vaga no Legislativo Estadual. Pois é, São Tiago ressaltou que teve ciência da carta de anuência somente nesta quarta-feira, dia 6, pela imprensa, e afirmou que buscará o direito do partido. Abre aspas para a fala dele. Vamos até a última instância para garantir que o mandato seja do PSB. Conseguimos 2 cadeiras no Legislativo de forma legítima nas eleições de 2024 e temos nosso suplente que claramente está interessado em assumir o cargo. Hoje o PSB é o mais prejudicado com a questão. O mandato é do Diretório Municipal, fecha aspas, citou o diretor Marcos São Tiago. E aí tem a reportagem completa e todos os detalhes sobre essa questão que você acompanha aqui. Na nossa página 15, vamos ver o que é destaque por lá. Estudantes visitam ruínas de São José da Boa Morte. O curso contemplado foi o de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Estudantes e professores do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro participaram de uma imersão prática sobre preservação do patrimônio histórico. E isso aconteceu na última quinta-feira, dia 30 de abril, conhecendo ali as ruínas de São José da Boa Morte, em Cachoeiras de Macacu. A atividade integrou a disciplina Seminário Teórico em Patrimônio e foi conduzida por uma historiadora e com acompanhamento de professores. Então aqui a gente tem uma reportagem inteirinha, inclusive falando um pouquinho aí das ruínas de São José da Boa Morte.
Temos mais aqui no nosso jornal, na página 16, no Correio Serrano, na nossa coluna, fala de uma reivindicação antiga dos moradores de Lumiar, lá em Nova Friburgo. Pois é, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, do Republicanos, anunciou a entrega da unidade de atendimento de urgência e emergência de Lumiar. O espaço foi alvo de críticas pela demora na entrega das obras, prevista inicialmente para conclusão em outubro de 2024. Olha quanto tempo! Segundo o prefeito, ao longo da obra, a prefeitura enfrentou desafios, incluindo atrasos na entrega de equipamentos por parte de fornecedores, mas, enfim, agora foi anunciado a entrega dessa unidade de urgência em Lumiar, uma reivindicação antiga dos moradores, porque, para quem não sabe, eu vou falar para vocês, Lumiar é um distrito de Nova Friburgo que fica um pouco distante, que fica bem na serra mesmo, né? Nova Friburgo, assim como Petrópolis, já fica na serra, mas Lumiar é um distrito, assim, bem distante e uma gracinha de distrito. E o que acontece? Lá até pouco tempo, gente, não tinha nem internet. Pois é, só que saúde não espera, né? Saúde de emergência e urgência não espera. Então, essa é uma reivindicação antiga dos moradores de lá. Mas a gente tem reportagem também nesse primeiro bloco. Por que reportagem em vídeo? Porque o avanço das fraudes digitais no Brasil tem transformado o telefone celular em uma das principais portas de entrada para crimes financeiros. Entre os golpes que mais crescem no país está a da falsa central bancária, uma fraude que combina tecnologia, acesso indevido a dados pessoais e manipulação para enganar vítimas e, obviamente, provocar prejuízos muitas vezes irreversíveis. Nós conversamos com uma advogada para entender mais sobre esse golpe e sobre o passo a passo caso a pessoa caia nele. O golpe da falsa central bancária é quando golpistas eles entram em contato com a pessoa que é consumidora, né, consumidora do serviço do banco, e aí eles entram em contato ali, geralmente com uma situação de urgência, né, falando que a conta foi invadida, fizeram alguma compra no cartão e que precisariam fazer uma questão de segurança ali. De acordo com a advogada, o aumento desse tipo de crime está diretamente ligado a vazamento de dados e falhas nos sistemas de segurança. Ela explica que são esses fatores que tornam a fraude mais convincente e mais difícil de ser detectada. Então, muitas vezes, esses golpistas, para fazer com que a pessoa acredite naquela ligação, ele já tem ali o saldo bancário da pessoa, ele já tem, talvez, ali o número final do cartão de crédito, o número do CPF, o nome da mãe. Então, assim, eles têm informações que deveriam ser sigilosas, que deveriam ser de segurança do banco. Em caso de golpes como este, realizados por meio de ligação telefônica, não existe um perfil específico de vítima, tendo em vista que os criminosos trabalham com dados reais. Com esses números, eles conseguem criar situações convincentes, justamente para induzir a população a cair na fraude. Caso a pessoa caia em um golpe, é necessário que ela procure o banco para contestar as operações e também realize um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é essencial para esse tipo de procedimento, para dar entrada depois num processo judicial, porque o boletim de ocorrência ele vai te resguardar ali. Inclusive, esse boletim pode ser feito de maneira online, né? As delegacias virtuais já estão aí disponíveis, é só buscar pela delegacia virtual do seu estado. A advogada destaca que o preenchimento do BO é importante em outras situações que não envolvem diretamente os golpes, como no caso da perda de um documento ou cartão. É importante fazer um boletim de ocorrência informando essa perda, porque caso futuramente lá você sofra, né, algum tipo de penalidade em razão dessa compra ou algum prejuízo mesmo, né, pelos golpistas terem acesso ali à sua identidade, terem localizado, o boletim de ocorrência ele vai te resguardar nesse sentido também para depois você poder contestar aqueles valores que você foi prejudicado. Para se prevenir de situações como a do golpe da situação financeira, é importante tomar cuidado com contatos repentinos por meio de bancos. Tomar muito cuidado com ligações, né? Mesmo números que pareçam ser do banco, é sempre importante buscar o seu gerente, buscar a agência física para que você possa ter a maior segurança possível. A gente faz agora um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governo do estado transferiu a gestão da Operação Segurança Presente para a Secretaria de Polícia Militar. O programa de policiamento de proximidade vai ser aperfeiçoado com critérios técnicos, como metas de produtividade, e vai passar a oferecer um serviço de segurança pública ainda melhor para a população. Sem aumento de despesas, a medida transfere efetivo, recursos, contratos e bens para a Polícia Militar. A Secretaria de Segurança Pública fará parte da governança do programa, com atribuições de avaliação, direcionamento e monitoramento, reforçando a transparência e a prestação de contas. O Segurança Presente hoje está na mão de quem deveria estar, a segurança pública. A transferência desse importante programa de segurança de proximidade sai da Segov e vai para a Segurança Pública, administrado pela Polícia Militar, sob a supervisão da Secretaria de Segurança Pública. A Operação Segurança Presente segue baseada no policiamento de proximidade, com foco na prevenção de crimes, além de ações de apoio à população, mediação de conflitos e promoção da cidadania. As ações são realizadas por policiais da Ativa, da Reserva, em regime adicional de serviço, ampliando a capacidade operacional. E isso vai trazer uma eficiência maior para o programa. Ele não perde seu objetivo, que é a polícia de proximidade, buscando a solução junto com o cidadão, interagindo com a comunidade e com os conselhos comunitários de segurança. O programa Segurança Presente continua. A medida prevê o uso intensivo de inteligência policial, análise de dados e indicadores de desempenho para orientar decisões e monitorar resultados. Uma comissão com representantes da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Instituto de Segurança Pública, o ISP, vai ser responsável pelo acompanhamento e avaliação contínua da produtividade da operação. Também vão ser estabelecidas metas para o programa, que vão ser definidas pela Secretaria de Segurança Pública. A Polícia Civil do Rio deflagrou mais uma etapa da Operação Rastreio, ação contínua contra roubos e furtos de celulares. A ofensiva mirou uma quadrilha ligada à facção criminosa, investigada por roubar aparelhos, desbloquear celulares e usar dados das vítimas para aplicar golpes bancários. De acordo com a Polícia Civil, são cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em comunidades do Complexo do São Carlos, na região central do Rio, e também em endereços no estado de São Paulo. Segundo as investigações, o grupo agia principalmente no centro e também na zona sul da capital fluminense. Os criminosos miravam celulares de alto valor e, depois dos roubos e furtos, os aparelhos eram levados para o Complexo do São Carlos, onde passavam pelo desbloqueio. Com acesso aos celulares, os criminosos entravam em aplicativos e dados pessoais das vítimas para fazer transferências, empréstimos e outras fraudes financeiras. Nos casos de aparelhos com maior proteção, o grupo contava com o apoio de comparsas em São Paulo para tentar desbloquear os dispositivos. A Polícia Civil reforça que as diligências seguem em andamento para prender todos os envolvidos e também aprofundar investigações na operação do grupo.
E a Fundação Oswaldo Cruz, de Brasília, em parceria com o Ministério da Saúde, quer qualificar profissionais da saúde para lidar com os impactos dos jogos de aposta, as bets, na população brasileira. Para isso, a instituição vai ofertar um curso online para os trabalhadores da área. A Fiocruz de Brasília está com inscrições abertas até o dia 2 de junho para o curso Jogos de Aposta, Cuidado na Rede de Atenção Psicossocial, uma capacitação voltada para trabalhadores da rede de saúde de atenção psicossocial e também de atenção primária. Para participar, basta entrar no site da Fiocruz, em fiocruzbrasilia.com.br e realizar a inscrição. A Fundação está ofertando ao todo 20 mil vagas para o curso em todo o país. Estruturado em 4 módulos, a formação será ofertada na modalidade à distância e vai abordar desde o contexto histórico e os impactos contemporâneos dos jogos de aposta até estratégias de prevenção, intervenções psicossociais e fortalecimento do trabalho em rede. O conteúdo inclui atividades práticas voltadas à realidade dos serviços de saúde. Segundo a Fiocruz, a formação tem como foco o desenvolvimento de competências como identificação de comportamentos de risco, construção de projetos terapêuticos singulares, acolhimento de família e também atuação integrada no território. Os participantes que concluírem as 45 horas totais do curso vão receber um certificado digital emitido automaticamente pela plataforma da Fiocruz. O Comitê de Política Monetária, o Copom, reduziu a taxa Selic, os juros básicos da economia, em 0,25 ponto percentual para 14,5% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro. De junho de 2025 a março deste ano, a Selic ficou em 15% ao ano, o maior nível em quase 20 anos. O Copom voltou a cortar os juros na reunião passada no cenário de queda da inflação. No entanto, a guerra no Oriente Médio, que se refletiu no aumento dos preços de combustíveis e de alimentos, dificulta o trabalho do Copom. Em nota, o comitê não deu pistas sobre a evolução dos juros. O texto informou que está monitorando a guerra no Oriente Médio e os efeitos de um possível prolongamento sobre a inflação. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A prévia da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acelerou para 0,89% em abril. No acumulado de 12 meses, o índice acelerou para 4,37%, contra 3,9% em março. O IPCA cheio de abril só vai ser divulgado no dia 12 de maio. E o governo federal lançou na última segunda-feira, dia 4 de maio, o novo Desenrola Brasil. O programa busca ajudar famílias, estudantes e pequenos empreendedores a renegociar dívidas, limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito. A nova fase terá duração de 90 dias e prevê descontos de até 90%, além de juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para abatimento dos débitos. A medida foi formalizada por meio de medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O novo Desenrola é uma mobilização nacional com foco na renegociação de dívidas de famílias, estudantes, agricultores familiares, aposentados e pensionistas, além de micro e pequenas empresas. O objetivo é reduzir a inadimplência e estimular o uso consciente do crédito. Entre as principais frentes está o Desenrola Famílias, voltado para pessoas físicas com renda de até 5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 8.105. Nesse caso, poderão ser renegociadas dívidas contratadas até o dia 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos, em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado. O início do pagamento pode ser feito em até 30 dias após a renegociação. Como contrapartida, o programa prevê o bloqueio do CPF para apostas online por 12 meses, além da obrigação dos bancos investirem 1% das garantias em educação financeira. O Desenrola Fiéis é outra frente do programa, voltada à renegociação de dívidas estudantis. Para débitos entre 90 e 360 dias, haverá desconto de 100% dos juros e multas, com possibilidade de desconto adicional de 12%
50% no pagamento à vista ou parcelamento em até 150 vezes. Já o Desenrola Empresas é voltado para micro e pequenas empresas com foco na troca de dívidas caras por crédito mais barato. A tolerância em relação à inadimplência sobe de 14 para 90 dias. Vale destacar que o novo Desenrola Brasil terá validade de 90 dias. Dívidas de até R$ 100 quitadas dentro do programa resultarão na limpeza imediata do nome. E o Desenrola Brasil também vai alcançar estudantes com dívidas do FIES. A iniciativa prevê descontos e condições especiais para facilitar a quitação dos débitos. Confira. O programa chamado Desenrola FIES tem como objetivo reduzir a inadimplência e ajudar estudantes a regularizarem a situação financeira. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é de que mais de 1 milhão de pessoas sejam beneficiadas pela medida. As regras prevêem a renegociação das dívidas com descontos que podem chegar a 99% do valor total, principalmente para estudantes em situação de vulnerabilidade social. Podem participar do programa estudantes com débitos vencidos e não pagos até a publicação da medida provisória que instituiu a iniciativa. A adesão deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras responsáveis pelos contratos. As condições de renegociação variam de acordo com o tempo de atraso e o perfil do estudante. Para quem está inscrito no Cadastro Único e tem dívidas em atraso há mais de 360 dias, o desconto pode chegar a 99% do valor consolidado, com possibilidade de quitação integral do saldo devedor. Já os demais estudantes com débitos acima de 360 dias poderão obter descontos de até 77% sobre o valor total da dívida, incluindo o principal. Nos casos de dívidas vencidas há mais de 90 dias, o estudante poderá escolher entre o pagamento à vista, com desconto total dos encargos e redução de até 12% do valor principal, ou o parcelamento em até 150 vezes, com redução de 100% dos juros e multas. O Desenrola FIES faz parte do novo Desenrola Brasil, que também atende famílias e pequenos empreendedores na renegociação de dívidas. A nova fase do programa terá duração de 90 dias, com desconto de até 90%, juros reduzidos e possibilidade de uso do FGTS para abatimento de débitos. A medida foi formalizada por meio de medida provisória assinada pelo Presidente da República com o objetivo de promover a reorganização financeira da população e ampliar o acesso ao crédito no país. E o Brasil avançou no combate ao enfrentamento da chikungunya. A Anvisa autorizou o Instituto Butantan a produzir no país a primeira vacina nacional contra a doença. Com a decisão, o imunizante poderá ser incorporado ao SUS, ampliando o acesso da população à proteção contra o vírus. A vacina é indicada para pessoas de 18 a 59 anos. Até então, a produção era feita no exterior pela farmacêutica Valneva. Agora, a vacina passa a ser formulada e preparada no Brasil, mantendo os padrões de qualidade, segurança e eficácia, segundo o governo de São Paulo. Pelo menos 4.000 voluntários entre 18 e 65 anos participaram dos testes clínicos nos Estados Unidos. Os resultados publicados na revista The Lancet em 2023 mostraram que 98,9% dos participantes desenvolveram anticorpos neutralizantes. A vacina foi considerada segura, com efeitos adversos leves e moderados, como dor de cabeça, dor no corpo, fadiga e febre. Em fevereiro de 2026, o imunizante começou a ser aplicado pelo SUS em municípios com alta incidência da doença, como parte de um projeto piloto do Ministério da Saúde. Além do Brasil, a vacina contra a chikungunya também foi aprovada no Canadá, na Europa e no Reino Unido. Vale lembrar que a chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue e da zika. Os principais sintomas são febre acima de 38,5 graus, dores intensas nas articulações, principalmente em pés e mãos, além de dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, em 2025 foram registrados cerca de 500 mil casos da doença no mundo. No Brasil, foram mais de 127 mil casos, com 125 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde. A doença pode evoluir para um quadro crônico, com dores articulares que persistem por meses ou anos, comprometendo a qualidade de vida dos pacientes.
O mercado automotivo brasileiro começou 2026 em alta. O país registrou o maior volume de vendas de veículos novos para o período desde 2013. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que considera automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários novos. Foram 1.734.599 unidades vendidas nos primeiros 4 meses do ano, um crescimento de 16,3% em relação ao mesmo período de 2025. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o resultado mostra que o ano começou com ritmo consistente e crescimento acumulado de 2 dígitos no setor. De acordo com o presidente da FenaBrave, a redução de impostos e as promoções das montadoras têm sido fundamentais para estimular a demanda, especialmente entre automóveis e comerciais leves. Outro fator de destaque foi o impacto do programa Carro Sustentável do governo federal. Segundo a federação, os veículos incluídos no programa registraram um aumento de 31,9% nas vendas na comparação entre o período de 11 de julho de 2025 a 30 de abril de 2026 e o mesmo intervalo anterior. O levantamento também aponta forte crescimento dos veículos com tecnologias mais sustentáveis. Os automóveis e comerciais leves híbridos somaram 90.485 unidades vendidas em 2026, contra 52.752 no mesmo período do ano passado, um avanço de 71,53%. Já os veículos elétricos puros registraram 48.401 unidades vendidas no primeiro quadrimestre, frente a 17.681 em 2025, o que representa um crescimento de 173,75%. Considerando apenas o mês de abril, a alta nas vendas de elétricos chega a 272% na comparação com abril do ano passado. Segundo a FenaBrave, esse desempenho reflete a maior oferta de modelos com essas tecnologias e a adesão do consumidor brasileiro a esse mercado. E a Polícia Rodoviária Federal lançou a edição 2026 do Maio Amarelo. A campanha nacional tem como objetivo reduzir acidentes e salvar vidas nas rodovias do país. Com o tema No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas, a iniciativa busca mobilizar motoristas e pedestres para a adoção de comportamentos mais seguros. A proposta é reforçar a ideia de responsabilidade compartilhada entre todos os usuários das vias, como forma de diminuir o número de acidentes, feridos e mortes. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que em 2025 foram registrados 72.483 acidentes de trânsito nas rodovias federais, com 6.044 mortes e 83.483 feridos. Apesar dos indicadores terem apresentado redução em relação a 2024, os números ainda são considerados elevados. No mesmo período, o total de infrações chegou a 10.277.088, um aumento de 7,79%, o que, segundo a PRF, demonstra a persistência de condutas de risco no trânsito. A corporação destaca que os dados reforçam a importância de campanhas educativas aliadas à fiscalização contínua nas rodovias. O diretor-geral da PRF afirmou que cada acidente é um alerta para a necessidade de ampliar as ações de prevenção e que o Maio Amarelo representa um momento de mobilização nacional para esse enfrentamento. Segundo ele, a redução de mortes registradas em 2025 indica que políticas de prevenção podem gerar resultados, mas o crescimento dos acidentes ainda exige continuidade das ações. E a gente faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. E o Hospital Santa Teresa em Petrópolis anunciou a possibilidade de uma eventual descontinuidade dos serviços conveniados pelo SUS, em caso de falta de pagamento por parte da Prefeitura. Segundo o acordo entre as partes, a unidade poderia suspender os atendimentos mediante aviso prévio de 90 dias. Porém, a Justiça determinou que o município e o hospital apresentem em até 5 dias um plano com regras para a transição dos serviços e prazo de 180 dias para eventual mudança, garantindo que ela ocorra sem prejuízos à população. A decisão do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, estabelece que o município notifique o Estado do Rio de Janeiro para a participação no plano de transição de serviços. Além disso, o Hospital Alcides Carneiro deverá absorver 80% das especialidades atualmente realizadas pelo Hospital Santa Teresa, como condição para o início da contagem desse prazo. Em março deste ano, o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis protocolaram na 4ª Vara um acordo para a quitação da dívida de R$ 27.200.000 referente aos serviços prestados ao SUS. O procurador da saúde do município, Marcelo Luz de Souza, declarou em juízo que os pagamentos começaram no dia 13 de março de 2026, com a primeira parcela no valor de mais de R$ 1.900.000. O término está previsto para o dia 15 de março de 2027. Conforme foi apresentado pela Prefeitura, o acordo prevê 14 parcelas. As primeiras 10 parcelas vão ser repassadas para o Hospital Santa Teresa no valor de R$ 1.948.000. Na 11ª e 12ª parcela, vai ser pago o valor de R$ 3.896.000 e nas últimas duas, cerca de R$ 1.948.000 cada novamente, com correção pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses. O plano também definiu regras em caso de atrasos no pagamento. No caso, se houver atrasos de 2 parcelas, haverá uma multa de 10% sobre o saldo devedor, podendo ser aplicados juros de 1% ao mês e correção monetária, podendo levar ao sequestro judicial de valores nas contas do município. Caso não haja saldo suficiente, o bloqueio poderá atingir outras contas municipais, inclusive recursos vinculados à parte do ICMS. E se mesmo assim o pagamento não for regularizado, o Hospital Santa Teresa poderá suspender os serviços a partir de um aviso prévio de 180 dias. E o Hospital Santa Teresa informou que o contrato com a Prefeitura segue vigente e a decisão trata-se da homologação do pagamento dos valores não pagos pelo município. Já a Prefeitura não se manifestou diante da possibilidade de interrupção dos serviços, não deixando claro qual o planejamento para atender às necessidades do SUS supridos hoje pelo Hospital Santa Teresa.
E a Prefeitura de Petrópolis renovou de forma emergencial o contrato com a empresa Solid Ambiental, responsável pela locação de veículos e equipamentos utilizados na coleta do lixo urbano, além do fornecimento de mão de obra pelo valor global de R$ 38 milhões. A vigência do termo é de 12 meses, o que vai corresponder a um repasse mensal de cerca de R$ 3 milhões. Antes da publicação no Diário Oficial de Petrópolis, no dia 5 de maio, de 3 contratos aditivos para a manutenção dos serviços, 2, incluindo da empresa Solid Ambiental, chegaram ao fim em janeiro de 2026, e o outro segue até julho. A Solid transporta o lixo urbano até a estação de transbordo e, em seguida, até o aterro sanitário localizado em Três Rios. O primeiro contrato aditivo foi firmado no dia 11 de julho de 2025, com prazo de 180 dias, chegando ao fim em janeiro deste ano e sendo renovado somente no dia 29 de abril. O acordo em termos aditivos com a PDCA Serviços, responsável pela área operacional da estação de transferência dos resíduos sólidos urbanos, também expirou. Já o contrato com a empresa Força Ambiental, que presta o serviço de transporte e destinação dos resíduos, continua em vigor até julho de 2026, ao custo de mais de R$ 8 milhões. A concessionária destacou que, em caso de atraso nos pagamentos por parte do município, a administração terá que pagar uma multa de 1% ao mês, limitada ao total de 10%, além de uma penalização adicional de 1% sobre o valor da parcela em atraso. O contrato ainda vai poder ser reajustado 12 meses após a data do orçamento estimado. As crises de acúmulo de resíduos já causaram grandes transtornos urbanos ao longo de 2024 e em determinados períodos de 2025, e voltaram a ganhar destaque após relatos da população apontando acúmulo de lixo e falhas na regularidade da coleta em diversas localidades. No Estado da Saudade, que é na minha igreja, não dá nem para passar o carro. No estacionamento tem muito lixo e em vários outros bairros, né? Se vier uma chuva, o que vai acontecer novamente? Os rios vão encher e vai acontecer como sempre, a cidade vai alagar. Não tem coleta, né? A gente está à margem, né? E convivendo com lixo. Eu moro na Rua Tereza, eu desço por uma servidão às vezes para tomar meu ônibus e dá até medo. Porque hoje, então, a montanha de lixo estava, assim, muito grande. Aqui no centro, às vezes tem um pouco de acúmulo de lixo, a gente vê principalmente perto dos próximos postes, né? E no bairro nos bairros a gente vai acompanhando que tem bairros que a situação está crítica, né? São lixos na calçada, na rua, e isso complica a nossa situação em relação às chuvas. Apesar de alguns petropolitanos apontarem diversos problemas na coleta de lixo, para o Maicon, o descarte correto dos resíduos também é uma responsabilidade da população. Há uma responsabilidade também concreta da população em si. Haja vista o número de lixo que são colocados em locais que é para ser colocado. As pessoas não observam a questão da coleta seletiva, as pessoas não observam a questão do disco entulho. Segundo ele, uma educação sobre as consequências relacionadas ao descarte irregular de lixo é necessária. Tem que ter um trabalho de educação ambiental na cidade, que falta muito, até de educação dessa questão do lixo, a começar pela sala de aula. É isso, eu penso que todos nós fazemos parte dessa discussão. Em uma audiência realizada na última semana de abril, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis informou que após o fim de contratos emergenciais de 6 meses, o serviço de coleta de resíduos passou por mudanças, incluindo gestão direta. Diante da situação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da promotora Zilda Januzzi, pediu novas diligências e o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, determinou que a Condep apresente todos os contratos de coleta, transbordo e destinação final, além de uma planilha atualizada de débitos, rotas e relatórios de fiscalização. A gente tem tantos contratos e o serviço mal prestado. O receptor desse serviço é o mínimo que ele espera que
que o lixo seja coletado de forma adequada. Outro ponto levantado pelo MPRJ foi a divisão dos contratos entre várias empresas, cada uma é responsável por uma etapa. Para a promotoria, isso dificulta a gestão e prejudica o funcionamento do sistema. O Ministério Público também destacou que o problema não é novo e piora em períodos de chuva, sendo tratado como questão de saúde pública e ambiental. A coleta seletiva, segundo a promotoria, também não avança por falta de fiscalização. A coleta seletiva é praticamente inexistente, a gente não consegue ampliar a coleta seletiva. Então não consegue ampliar a coleta seletiva, são poucos bairros que tem, mesmo assim, uma vez por semana. A gente está nessa tentativa de buscar o judiciário para auxiliar a fazer com que esse serviço ele seja adequado, de modo que a gente possa preservar aí a qualidade de vida das pessoas. A nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a demora para oficialização da renovação dos contratos e, até o momento, não tivemos o retorno. E uma nova ação de despejo contra a Prefeitura de Petrópolis pode afetar novamente o funcionamento do Conselho Tutelar da cidade. O processo foi protocolado no dia 30 de abril desse ano, na 4ª Vara Cível de Petrópolis, e pede a desocupação de um imóvel que fica no centro da cidade, além de cobranças de aluguéis em atraso. De acordo com a ação, a dívida acumulada chega a mais de R$ 91 mil, referente a aluguéis não pagos entre março de 2025 e abril de 2026. Além dos aluguéis atrasados, o processo também cobra cerca de R$ 40.500 em IPTU e outras despesas ligadas ao imóvel do Conselho Tutelar de Petrópolis, localizado na Avenida Ipiranga, no Centro Histórico. Somando todos os valores, a causa foi estimada em R$ 131.900. O caso ocorre menos de um ano após uma situação semelhante. Em julho de 2025, o município já havia firmado um acordo judicial para deixar outro imóvel utilizado pelo Conselho Tutelar, também no centro, após acumular dívidas. A ação é fundamentada na lei do inquilinato, que autoriza o despejo em caso de falta de pagamento. Pelo texto, o locatário, neste caso o município, tem a obrigação de pagar o aluguel em dia. Quando isso não acontece, o proprietário pode pedir a rescisão do contrato ou a retomada do imóvel. A empresa proprietária do imóvel alega inadimplência por parte da prefeitura e afirma que tentou negociar os débitos antes de recorrer à justiça, mas não teve sucesso. No processo, a autora pede o despejo com prazo de 15 dias para saída voluntária, cobrança dos aluguéis atrasados, pagamento de encargos como IPTU e taxas, além de aplicação de multa, juros e correção monetária. Nossa equipe questionou a Prefeitura sobre as dívidas e as medidas adotadas, mas não recebeu resposta até o momento. E Petrópolis registrou 86% de ocupação hoteleira no feriado do trabalhador. Esta alta dá sinais consistentes de um aquecimento para a temporada de inverno na cidade imperial. Além da hotelaria, o impacto é positivo também no setor gastronômico. Há semanas do início oficial da temporada de inverno, o turismo em Petrópolis já dá sinais consistentes. Do feriado do trabalhador na última sexta-feira, 1º de maio, até domingo, dia 3, a ocupação hoteleira na cidade alcançou 86%, segundo o levantamento do Petrópolis Convention e Visitors Bureau. É um aquecimento que nós falamos aí para já entrar na alta temporada prontos para poder fazer um belo trabalho com o nosso turista, né? O índice se mantém em linha com o desempenho recente do município serrano. No último feriado prolongado, nos feriados de Tiradentes e São Jorge, formou-se um período de miniférias, quando a ocupação hoteleira chegou a 87%. Esta alta, tanto no Dia do Trabalhador quanto nos feriados de Tiradentes e São Jorge, reforça uma sequência positiva antes mesmo da chegada do inverno. De acordo com Fabiano Barros, além da hotelaria, o impacto é positivo no comércio e na gastronomia da cidade imperial. E também a gente tem observado que o trabalho contínuo de divulgação do destino, isso fortalece muito, né? Causando que a gente possa sair daquela sazonalidade. Então, assim, Petrópolis está de braços abertos para receber o nosso turista. Com clima mais ameno, programação cultural diversificada e o charme característico da Serra, Petrópolis segue se posicionando como uma das principais opções de turismo de proximidade no estado do Rio de Janeiro, especialmente em períodos de pausa mais curtos. O
O Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS, abriu um novo prazo para a realização do censo cadastral. Servidores ativos e inativos que não participaram da primeira chamada devem realizar o procedimento até o dia 31 de outubro desse ano. A prorrogação do novo prazo para a realização do censo cadastral visa evitar inconsistências cadastrais que, segundo o INPAS, podem comprometer a saúde financeira do regime e levar à suspensão dos vencimentos. O censo acontece a cada 2 anos e é muito importante para manter os dados cadastrais atualizados, evitar fraudes e manter o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. O censo tem como objetivo assegurar a atualização de informações e a regularidade no pagamento de benefícios. A expectativa é de que cerca de 900 servidores inativos e cerca de 1.000 ativos realizem o procedimento. Os servidores podem consultar a lista de convocados na edição número 7.386 do Diário Oficial de Petrópolis, publicada no dia 28 de abril. No Instagram do INPAS você encontra os documentos necessários para estar efetuando o recadastramento, além de um vídeo com passo a passo. De acordo com o INPAS, o censo pode ser feito de forma online por meio do site oficial. É necessário ter em mãos documento de identificação, comprovante de residência e certidão, que pode ser de nascimento, casamento ou união estável. Com os documentos separados, o servidor deve acessar o sistema por meio do site do INPAS, utilizando a conta gov.br e preencher as informações solicitadas. A participação é obrigatória para todos os vinculados ao regime. Caso fique alguma dúvida, nós temos um WhatsApp exclusivo, que é o 24 992 98 7337. É muito importante que só encaminhe mensagens, pois esse número não recebe ligações. E amanhã, Dia das Mães, o comércio de Petrópolis entrou em uma das suas principais janelas de vendas no primeiro semestre, impulsionado por um consumidor que, mesmo mais cauteloso, mantém a tradição de presentear. O Dia das Mães deve levar cerca de 127 milhões de brasileiros às compras, com uma movimentação estimada em aproximadamente 38 bilhões de reais, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. A expectativa é que 78% dos consumidores irão às compras e a expectativa é de um ticket médio de R$ 294. Em Petrópolis, a expectativa acompanha o cenário nacional, com destaque para a conversão nas lojas físicas que seguem como protagonistas na data. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, o momento exige a atenção tanto dos consumidores quanto dos lojistas. O comércio de Petrópolis já está pronto para receber todos esses consumidores com excelentes produtos, promoções e formas de pagamento que facilitam a aquisição desses presentes. Segundo a pesquisa, entre os produtos mais procurados estão itens de moda como roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos, além de chocolates e flores. Por um outro lado, nesta data, o presente mais especial não se compra. Vou dar muito carinho, muito amor. Claro que eu vou dar presente que não pode passar em branco, né? Porque mãe é tudo, né? Eu comprei uma coisinha pra minha sogra, mas assim, não sei, tô esperando me apaixonar por alguma coisa. Eu acho que tem nada como a mãe da gente. E nesse Dia das Mães, o que vale mais uma vez é o significado da data e o momento em família. Eu espero que toda mãe espera, né? Um abraço do filho, o carinho, o amor, a lembrança, porque hoje em dia as pessoas estão muito focadas no presente, né? Dia das Mães, o que eu vou ganhar do meu filho? Eu, como mãe, eu quero um abraço. E é muito bom juntar a família, os netos, os bisnetos, né? Amigos, alguns amigos que às vezes já não tem mãe e gosta de estar com a gente. Então é muito bom mesmo celebrar esse dia junto da nossa família, né? E ainda sobre esse assunto, um levantamento da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e do Procon do Rio identificou variações significativas de preços em produtos tradicionalmente escolhidos para o Dia das Mães. E a nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber o que os petropolitanos vão presentear e o que eles estão achando dos preços.
Tem que presentear, vou presentear minha mãe. No caso, eu vou presentear minha irmã, que é como se fosse uma mãe para mim, que minha mãe é falecida. Amigas, minha comadre, todo ano eu dou algo para elas, só elas mesmo. Eu posso presentear, que é a mãe da minha amiga, né? Que é uma mãe para mim. Com a aproximação do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio, consumidores que desejam presentear precisam redobrar a atenção. Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e pelo PROCON identificou variações significativas de preços em produtos tradicionalmente escolhidos para a ocasião, como perfumes, cosmético e flores. O levantamento analisou 44 produtos em sites de grandes varejistas e plataformas online com entrega no Rio de Janeiro. Entre os destaques, o kit Lola Cosmetics Rapunzel Trio teve variação de pouco mais de 67% entre o maior e menor preço encontrado. Na categoria de perfumaria, os preços variam de R$ 24,99 no caso de um body splash até R$ 345 em um perfume, demonstrando que o consumidor pode economizar significativamente ao comparar marcas e volumes antes da compra. Já os cosméticos para corpo e rosto apresentam diferenças de até 23%, enquanto as flores, outro presente clássico da data, também registra variações relevantes. Buquês de rosa chegaram a apresentar diferença de até 37%. Nas ruas, os petropolitanos opinaram sobre os preços cobrados nesta época. E as coisas assim estão muito caras hoje, né? Mas um presentinho podemos dar, né? Eu acho que não deveria aumentar, que eles deveriam manter para ter mais movimento no comércio, que é o que nós precisamos hoje em dia. Olha, eu ainda não pesquisei nada. Como na maioria das vezes os brasileiros sempre deixam tudo para a última hora, né? Eu ainda não pesquisei nada não, mas eu vou procurar ver. Tá muito caro? Aumentou muito? Muito caro. As coisas estão muito caras. Misericórdia, está caro demais. Apesar dos preços elevados, para os petropolitanos, presentear a figura materna é de extrema importância. Então acho que é para além dessa data comercial a gente ter o hábito de presentear as pessoas, e presente não é só o material, né? O presente é tempo de qualidade, é afeto, é carinho, é escuta. O Dia das Mães é todo dia. Acho que não tinha que ter um dia para poder comemorar, né? O dia certo tinha que ser todo dia, né? E a Prefeitura de Petrópolis sancionou uma lei que isenta de qualquer taxa municipal os familiares e responsáveis por pessoas sepultadas na área 9 do cemitério municipal. De acordo com a Prefeitura, o local sofreu um desmoronamento em março de 2024, o que danificou gavetas sepulcrais. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, a medida visa facilitar os procedimentos que deverão ser realizados por quem foi convocado para definir a destinação dos restos mortais de 100 sepultados no local. A Lei 9.251 de 2026 dispensa de pagamentos de taxas de serviço necessários para exumação, identificação, catalogação, regularização, realocação e guarda temporária de restos mortais provenientes de sepulturas afetadas pelo desabamento de 2024. Todos esses procedimentos serão conduzidos pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, por meio do Departamento de Cemitérios. A isenção de taxas já está em vigor e é válida por 180 dias. A lei abrange familiares e responsáveis por sepultados na área 9 do cemitério municipal. A área sofreu um desmoronamento em março de 2024, que danificou gavetas sepulcrais. De acordo com a Prefeitura, parte dos restos mortais foram removidas do local com segurança. As ossadas retiradas na época estão devidamente acondicionadas desde então. Em março, as famílias e responsáveis pelos sepultados foram convocados para a definição da destinação dos restos mortais. A isenção de taxas já será aplicada para esses casos. E o nosso jornal fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. E segunda-feira eu estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã com muita notícia para você. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.
DVC, a TV do Correio da Manhã.